acabo me perdendo às vezes. É a turma de Blumenau, de Brusque e Jaraguá do Sul. É o bloco Legal. 3. Boa. Muito boa. Já comecei a gravação, tá, Waldir? Então, se Tudo quiser bem. já começar a se apresentar ali para a galerinha, enquanto isso os outros vão entrando, mas aí depois também eu disponibilizo a gravação para os que forem entrando depois, eles conseguem retroagir amanhã lá e assistir o início também. Beleza. Obrigado. Bom, antes de tudo, obrigado aí pelo convite, pela paciência de todo mundo aí, né? Segunda-feira à noite tá aqui ouvindo falar sobre prototipação. Essa é a primeira vez que eu dou essa palestra sobre prototipação, então espero que tenha ficado legal, que vocês gostem. Sempre dou sobre outros temas, mas prototipação é a primeira vez que eu vou estar falando. Antes de tudo, pessoal, gostaria de me apresentar, né? Falar quem que eu sou, por que eu estou aqui falando com vocês e não outra pessoa, acho que é importante. Eu já tive aí no lado de vocês, né? Então eu já tive aí como mentorado, né? Também como participante do Projeto Nascer. Participei do Projeto Nascer em 2018, 19, isso. Eu sou um cara mais da área técnica, né? Então eu sou cientista da computação. Eu entrei no Projeto Nascer com a minha startup na época lá, que posteriormente eu acabei vendendo ela para a Intelbras em 2021, né? Então hoje eu continuo atuando ainda lá na Intelbras em outros projetos. Também sou assessor de investimentos, né? A gente tem um escritório aqui, sou sócio assessor do escritório na Invest Smart. E como já foi comentado antes, né? Sou investidor anjo aí do Que Barbada, tem que até atualizar esse slide aqui, não é mais Que Barbada, agora é favorito. E da Sellers, que é uma outra startup que eu também invisto. E de vez em quando estou aí, né? Quando dá um tempinho, principalmente no primeiro semestre, que sobra mais tempo, mentorando alguma startup ou dando essas palestras aqui, né? Tentando retribuir um pouco em projetos como o Nascer ou na própria CAT, nos Inovas que existem, né? Inova São José, Inova Palhoça, Inova Florianópolis. E já mentorei aí mais de 30, acho que até bem mais que isso, acho que esse número está até meio defasado já, startups aí, né, nesse período. Eu gosto de fazer esse bate-papo assim, bem interativo, para que a gente possa se conhecer antes de tudo, né? Então, eu vou pegar um caderninho que eu também quero anotar, conforme a gente for conversando, mas queria saber quem aqui que está na fase de prototipação, quem que está prototipando seu produto. Por favor, abra o microfone, fale aí comigo, quero conhecer vocês um pouquinho, saber se tem algum projeto legal, quem sabe no final da noite a gente sai com uma conversa para fazer um investimento, fazer alguma coisa assim, né? Quem sabe? Deixa eu ver quem está com a câmera aberta aí. Tiago, Alexandre, o Jorge. Alguém quer contar aí um Oi, pouco? Odolier. Meu nome é Thiago Boa e noite, eu tenho Tiago. eu produzi uma plataforma para produção e compartilhamento de recursos educacionais abertos, que é tipo compartilhar conhecimento com um selo de recurso aberto, né? Que torna possível que outras pessoas façam uso desse conhecimento no futuro. Tá, tipo, YouTube, assim, vídeo, tipo, mais voltado para que Texto. sentido? Principalmente assim, texto, imagem, PDF, você pode compartilhar Aham. qualquer tipo de arquivo. E acontece que essa plataforma, ela separa os conhecimentos em 9 inteligências múltiplas. Você deve ter ouvido já falar dessa teoria e tal. Enfim, é mais ou menos isso aí. Então, a ideia é mobilizar, meio que a nossa sociedade, a nossa cultura não está muito centrada assim na produção do conhecimento, mas sim no consumo. Então, a sociedade de consumo é uma sociedade de produção do conhecimento. E em vista de possíveis futuras inflações, que provavelmente é o que vai acontecer no futuro nosso, da nossa sociedade, é muito importante que as pessoas estejam meio que alinhadas com essa ideia da importância, pelo menos saber da importância de produzir conhecimento para não ficar dependente, né, das tecnologias e de tudo que vem de fora. Entendi. E tu já está na fase de prototipação? Como é que você está aí? Já... A plataforma já foi desenvolvida, tá operando, só que eu tenho encontrado dificuldade em mobilizar, sei lá, instituições, principalmente instituições, né? Ou educacionais, já bati muito, mas eles já têm meio que as metodologias de ensino deles preparada, feita, e não estão muito abertos assim
a essa forma de produzir conhecimento, pelo menos eu não encontrei, né? E aí eu tentei realizar isso na indústria têxtil e tentei, enfim, e aí, sei lá, estou aí tentando, né? Não consegui nenhum outro e nem nada, mas pelo menos o protótipo está feito, entendeu? Está funcionando já, está operando. Tá. Não, legal, cara. Realmente é um mercado bem complicado. Eu já tive um mentorado que ele fazia, putz, eu não vou lembrar o nome da startup agora, mas eles faziam uma plataforma para gestão de conteúdo EAD para universidades e coisas nesse sentido. Não sei se vai mais ou menos dessa mesma pegada, mas eu imagino que seja algo talvez até parecido, né? Essa gestão de conhecimento, esse tipo de pegada, assim, né? Tá? Não, legal, cara. Parabéns pelo projeto aí, ó. É uma ideia legal. Acho que é questão de. Olha, eu acho que essa palestra de hoje vai te ajudar, cara. Acho que vai servir Muito para alguma obrigado, coisa. com certeza. Estou aí, estou atento. Talvez no sentido de repensar a dor que tu resolve, né? A gente acaba batendo um pouco nesse ponto, né? Pensar um pouco, às vezes, na dor que tu tá resolvendo. Às vezes tu não tá tentando resolver uma dor de uma pessoa que não tem esse problema, né? Às vezes. Ô, senhor Odolir, com licença, mas assim, é muito complexo porque essa situação que abrange a minha proposta é uma proposta disruptiva com um processo, digamos, capitalista. Então, as grandes empresas, aqueles que estão já instalados, né, que estão estudando bem, eles não vão querer que o meu tipo de projeto vá para frente, porque ele acaba meio que rompendo com as coisas como sempre foram. No Entendi. sentido, para uma universidade, o que vai ser bom compartilhar conhecimento de cara, de graça? Não vai ser Entendi. bom para eles, né? Então é melhor que isso daí não aconteça mesmo. Sim, sim, Talvez tenha que pensar numa outra forma de monetizar, alguma outra coisa nesse sentido, né? Bom, Não, mas mas tá tudo legal, bem, cara, tá tudo bem. Tá tudo legal, certo, legal. Vamos se falando aí aos poucos, conforme a coisa for com andando, vai certeza. abrindo o microfone, vai perguntando, vamos conversando. Beleza? Valeu. Obrigado aí, cara. Seu Jorge, boa noite. Acho que o senhor está com o microfone fechado. Eu estou indo por ordem aqui, que levantou a mão, tá? Ok. Já solicitei uma mentoria aí com você, tá? Opa! No meu caso, a gente já passou por essa fase, né? Aham, A dor que eu identifiquei, eu já estou no mercado há alguns anos, sou desenvolvedor, tá? legal. E o que eu pensei, existem muitas plataformas que atendem a empresas no quesito desenvolvimento de sites, né? Uhum, Então, tem aqui a Wix, entre outras, né? E todas elas disponibilizam modelos, né, de sites prontos, né? Templates prontos, onde as pessoas vão lá e pegam um modelo e constroem os seus sites. Mas aí, com o tempo, o que eu identifiquei? Identifiquei que muitas pessoas, por mais facilidade por mais facilidade que essas plataformas elas procuram entregar, mesmo assim as pessoas têm dificuldade em utilizar para a criação do seu site, porque envolve design, envolve uma série de quesitos, né? E uhum, precisa se ter uma certa expertise nisso. sim. Então, nós aqui temos essas expertise, então resolvemos criar uma plataforma de criação de modelos prontos, mas com suporte para micro e pequenas empresas ter o seu site a baixo custo, sem muita dificuldade. Então, Legal. nós estamos desenvolvendo uma plataforma, já está pronta, na verdade, então, com os modelos, onde você escolhe o modelo, você paga uma pequena taxa e contrata um desenvolvedor para criar para você e entregar o seu site pronto por um custo muito baixo e com hospedagem simplificada. Então, a minha ideia é essa, que a gente já está Legal. trabalhando em cima dela. E já está rodando? Como é que estão? Estão com clientes? Estão. Já está rodando, já consegui vender para os Estados Unidos, já consegui Opa, vender para uns 5 estados aqui do Brasil, legal. né?
E agora, inclusive, o pessoal de ONGs, né, encontrou a gente, então todo dia a gente está produzindo um site para ONG. Sim, sim. Até porque não tá, isso, assim, não, no meu ponto de vista, não está nem correlacionado com a idade da pessoa. Está relacionado com a educação digital até mesmo da pessoa. Que o que tem de jovem aí de 23, 24 anos, que não sabe, a não ser no próprio celular, acessar as redes sociais e não sabe fazer mais absolutamente nada na internet, é gigante, né? Claro, isso envolve várias situações, né? E então é uma plataforma que tem um mercado aí absurdo, né? Então, falando aí em pequenos negócios, inclusive, que muitas vezes a pessoa, né, não tem, às vezes, não é nem que ela não sabe, às vezes ela não tem nem tempo, né? O cara é dono de um restaurante, ele faz hambúrguer, cobra, recebe fornecedor, nem lembra que tem que fazer marketing, né? Exatamente. Nós identificamos duas personas, né? Uhum. Uma é a Maria, que é aquela pessoa que está iniciando um negócio, não tem expertise em design, em desenvolvimento, e precisa, mas tem a necessidade de ter um site próprio e não consegue, não sabe como, né? E tem o João, que é aquele empresário que já está bem estruturado, mas que também não tem disponibilidade de tempo, não quer investir grandes recursos para se ter um site muito pomposo, né, e se contentaria com uma coisa mais simplificada. Legal. Então, a gente está trabalhando essas duas personas. Legal. Poxa, parabéns pelo projeto, antes de tudo, né? Já ter venda aí, eu acho que isso se tem um indicativo que diz que o negócio está bom, que está resolvendo algum problema, é ter venda, né? O resto é história. Beleza, coisa boa. Verdade. Vamos conversando aí. Giovana, boa noite. Tá com o microfone fechado. Oi, boa noite, desculpa. Boa noite. Eu ainda apanho um pouco das tecnologias. Já tá a plataforma aí do seu Jorge, hein? Né? Estou precisando de aula, seu Jorge. Na verdade, o nosso projeto, como é um projeto dentro de uma unidade escolar, ele já está em prática mesmo desde o ano passado, né? Então, a gente já colocou na prática, a gente já fez metade do ano passado, não, de agosto até dezembro, e aí esse ano a gente colocou ele na ativa de novo, a gente conseguiu colocar ele no PPP da escola, e aí ele tomou uma proporção, assim, que nem nós esperávamos, né? Então, agora ele é voltado para quê exatamente? Não entendi. Hoje a gente reconhece, inclusive hoje a gente teve uma reunião na Secretaria de Educação e nós somos reconhecidos como escola empreendedora de Blumenau. Então, a gente trabalha, começou, né, da seguinte forma: o aluno criava a empresa, né, grupo de alunos, cada grupo de alunos criava a sua empresa, que tinha que ter alguma ligação direta com empreendedorismo, mas dentro da sustentabilidade, horta, pomar, tinha que estar tudo envolvido. Então, ou era agricultor, ou era fornecedor para a agricultura, ou era quem consumia alguma coisa da agricultura. Então, eles acabaram criando essas empresas, né? E hoje a gente tem moeda própria na escola, a gente tem educação financeira, educação fiscal. A gente tem uma escola que faz isso, hein? Mini cidade dentro da escola. Graças a Deus está chegando Natal. Então, a gente está nesse movimento já. Esse ano aconteceu bastante coisa, eles já pediram, a gente já fez alguns feedbacks com eles, eles pediram algumas mudanças para o ano que vem, então a gente já está fazendo reuniões com o corpo docente para fazer essas alterações para o ano que vem. A gente hoje chorou bastante lá na Secretaria de Educação, porque a gente tem mão de obra, tanto o corpo docente quanto de alunos, para fazer vários projetos dentro da escola, só que a gente não tem equipamento. Então, assim, eu não tenho uma sala maker hoje que eu possa colocar os alunos para tirar as ideias que eles têm tudo da cabeça e botar na prática. Hoje eu tenho um laboratório de informática com computadores, mas eu não tenho um kit Burnout para eles
poderem fazer colocar isso em prática, né? Entendi. Então, Entendi. o nosso problema hoje é realmente isso, assim, é equipamento para poder tirar as ideias deles das cabecinhas e botar na prática. Você é professora na escola ou... Eu sou professora de educação física. Ah, que massa! E o legal. projeto começou numa pesquisa na minha aula, né? Uhum. E aí fui incentivando eles a pensarem, a pensar fora da caixinha, né? E aí Uhum. algumas outras professoras entraram no projeto ano passado, e aí esse ano a gente trouxe para o grande grupo, né? Que são 50 e alguma coisa, quase 60 professores. A gente trouxe para o grupo, e aí o grupo achou que interessante fazer, então, assim, Uhum. a cultura de informática faz parte, o projeto biblioteca faz parte, né? Então, quando a gente começou a trabalhar isso, a gente começou a organizar o andamento do projeto, a gente conseguiu trabalhar com a escola num todo. Né? Uhum. E isso é para ensino médio ou fundamental? Não, do pré, de 4 a 5 anos, até o 9º ano, que é, teoricamente, 14. Que legal. Não, Interessante é que isso, assim, né, principalmente os mais novos, claro, vai demorar 10, 15 anos para ter um reflexo de verdade na sociedade, né? Mas é um negócio que muda totalmente a estrutura de uma cidade, de uma região, se criar um corpo, digamos assim, né, ter em todas as escolas, isso muda o futuro de uma região. Interessante, assim, é que a nossa comunidade é uma comunidade média-baixa, né, carente, a gente tem alunos, inclusive a gente trabalha com alunos de abrigo, né, e é uma coisa que eu sempre falo, assim, ó, o meu maior intuito, meu como professora, era mostrar para eles que eles podem ser mais do que é a comunidade, sabe, do que dentro da comunidade. Eles podem ser médicos, eles podem ser engenheiros, eles podem ser o que eles quiserem. Então, e eles conseguem fazer, e eles conseguem ser. Legal. Né? Então, a gente, eu acho que se tu plantar de pouquinho, tu consegue algumas coisas, né? Então, assim, a educação financeira, né? Essa semana, eles foram para casa com as cadernetas de poupança. Ainda está no papel, né? A gente precisa da parte tecnológica para poder evoluir. Eles estão já recebendo treinamento e formação sobre como é que faz aplicativo, como é que faz o outro, né? E a gente barra em alguns valores bem altos, né? Sim. Mas então, e o engraçado é que a gente tá vendo que a gente tem que sair um pouquinho dentro da escola. Tipo, o aluno foi para casa com a caderneta de poupança. Então, com o intuito da gente deixar o dinheiro deles guardado, o dinheiro da escola, porque ano passado a gente teve aluno que perdeu, teve cachorro que comeu, teve mãe que lavou, né? Só que eu recebi a anotação na agenda de um pai dizendo que ele não queria que o dinheiro do filho ficasse na poupança, que ele queria que a criança fosse para casa com Alfort, né, o nome da escola. Aí a gente está tentando ensinar o filho a fazer poupança, a economizar, a ter toda essa financeira. E o pai não quis, né, realidade da família, né? Mas a gente está, sabe? Aos poucos. Os desafios, né, querendo ou não, de trabalhar com escolas, com os filhos dos outros. Exatamente. Eu sempre que meu pai e minha mãe tá no andamento aí. Meu pai foi diretor por 35 anos e minha mãe é professora até hoje, então eu entendo bem essa realidade. Mas que legal. E teu projeto hoje, a ideia tua no futuro é ser sem fins lucrativos, ou tu pretende fazer Isso a gente está ainda conversando bastante com o pessoal da Praça do Empreendedor, inclusive, porque assim, a gente não quer, como os prêmios são do projeto, a gente não queria estar vinculado à APP da escola. Entendi. Porque senão eu tenho que pintar a escola e esse dinheiro do projeto não é para isso. O dinheiro do projeto é para comprar as coisas para o projeto, né? Sim. Então, os prêmios acabam vindo tudo no CPF meu ou de outra professora, né? E aí, imposto de renda vai matar nós no final do ano, né? Tem mais. Meu Deus. Não que venha muito dinheiro, mas mesmo assim eu vou ter que declarar, né? Só que a gente não consegue, tipo, vamos abrir uma ONG, vamos abrir uma fundação. Eu tenho que ter verba para contabilidade, eu tenho que ter verba, e assim, como é sem né, a gente não tem lucro nenhum, a gente não tem verba nenhuma, eu não tenho como arcar com isso. Então, sugiro tu dar uma olhada
tem um projeto do Google, que é Google for Education, que é um projeto que o Google distribui várias bolsas de pesquisa, bolsas, né, em dinheiro mesmo, para pessoas que têm interesse ao redor do mundo em criar projetos inovadores voltados à educação. Eu tenho uma amiga que hoje ela está, infelizmente, ela teve câncer e tal, não está mais atuando, mas ela estava na época na África do Sul, sendo bancária, porque ela é bem do mundo, assim, né? Mas ela estava na época lá na África do Sul, tocando um projeto pelo Google for Education, tipo, com tudo pago, com toda a infraestrutura na escola voltada só para fazer o projeto de pesquisa que ela tinha criado lá. Muito interessante. E Legal. também tem muito fundo perdido, né? Que a gente chama, que é fundos do governo federal, às vezes, ou até do próprio governo do estado, para fomentar esse tipo de pesquisa, né? Tu consegue encontrar, às vezes, no site do MCTIC, né? Que é o site do governo voltado para... Não sei se está se chamando MCTIC ainda também, né? Pode ser que tenha mudado o nome do ministério, mas para bolsa de pesquisa nesse sentido. Bolsas da própria FAPESC, né? A FAPESC às vezes fornece umas bolsas bem legais voltadas para pesquisa. Tem que entender como é que você conseguiria absorver isso tudo num âmbito de educação municipal, né? Mas, e até mesmo, né, eu acho que uma outra proposta seria, talvez, pegar parcerias de empresas privadas, né, que façam parceria pública-privada, que tenham esse tipo de parceria já com a prefeitura, para fomentar, né, o projeto. Acho que pode ser uma saída bem legal. Essa parte burocrática a gente ainda está meio que alinhando ainda, né? Uhum. Não, entre todos, porque cada professor tem uma função, né? Sim. Porque senão as reuniões são de 10 horas daí, né? E eu sou encarregada de todos os editais e inscrições, né? Então, tem edital que dá para escrever o projeto macro, tem inscrições que eu faço só das empresas. Então, eu estou sempre fuçando para ver de onde é que a gente consegue, né? Tá certo, show. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Eliseu, se quiser falar um pouquinho aí, eu vou deixar até às 8 para a gente conversar aqui, pessoal, porque senão a gente vai ficar até meia-noite aqui, né? Mas acho que dá tempo do Eliseu falar. Boa noite. Boa noite, 3 minutos. Olha só, então, a minha startup na área da alimentação é uma charcutaria. Então, eu já fiz alguns produtos, eu acredito que hoje, eu não coloquei isso no papel ainda, mas em torno de 60%, 70% das pessoas que compraram, já compraram mais de uma vez. Eu produzo assim, mais ou menos, vou lá, compro lombinho, aí preparo, faço lombinho, faço copo eu não fiz ainda. Lombinho, faço panceta, tender e salame. São os que mais eu fiz até agora. E todos os produtos eu tenho vendido. Então, eu consigo com isso também ter um retorno, né? E já fui atrás, inclusive, para começar a fazer construção, porque eu preciso de um local para fazer construção. Tive problemas principalmente com a Cidasc, que é uma exigência bastante grande, para conseguir vender no estado todo, né? Com a inspeção municipal, que sim, é mais tranquilo, só que com isso eu só consigo vender nos municípios da Anvi, que é Brusque, Blumenau, Guabiruba e Indaial, essa região. Mas, enfim, está sendo bem interessante esse retorno do pessoal. Sempre solicito retorno, né, das coisas que eu tenho vendido e estão sendo sempre retornos positivos. Então, legal, isso tem... A ideia é produzir produtos com uma quantidade menor de nitrito, nitrato e sódio, principalmente. Porque, por exemplo, hoje, aqui em Brusque, se você for procurar esses produtos, você vai encontrar principalmente dessas grandes empresas. Mas para elas deixarem esses produtos expostos em gôndolas, eles utilizam principalmente muito nitrito, e o nitrito ele é cancerígeno. Né? Então, fica até ruim, né? Não fica tão bom assim quando tu come um negócio industrializado. Então, e aí, estou tendo um retorno legal. Que legal. Massa, cara. E hoje tu vende de porta em porta? Como é que tu faz Instagram? Como é que você está fazendo? Principalmente Instagram e Facebook. E WhatsApp.
Porque assim, eu não posso, assim, eu abri a empresa, só que eu não tenho a minha sala de preparação, né, de maturação, enfim, eu não tenho. Então, eu não posso disponibilizar isso no mercado, porque eu não tenho selo sim ainda, né? Eu já estou indo atrás, já fui atrás para verificar, para tirar, então isso leva-se um determinado tempo e também tem um custo que... Cara, eu vi esses dias um Instagram, desculpa estar te falando, não sei como é que é o teu, tá? Mas eu vi eu até fui pesquisar quando a gente estava me falando, Volena Produtos Coloniais. Eu comprei, é daqui da região de Floripa, e eles produzem lá no Rio Grande do Sul, trazem toda semana. Mas eles criaram uma historinha por trás da Volena ali, que é uma senhorinha que existe mesmo e tudo mais, que te dá uma vontade de comprar um negócio só por causa da senhorinha, sabe? Então... Sim, isso, eu tenho um colega que, tipo assim, tem nos ajudado bastante. Foi ele que incentivou bastante a gente levar o projeto à frente, porque o ano passado, quando me formei em Química, eu descobri que eu não poderia assinar como químico os meus produtos, tem que ser um veterinário. E aí, tipo assim, tem que ser veterinário. E aí, tipo assim, porque eu estava vindo com essa ideia, né? Eu estava me formando em Química, então eu utilizaria produtos, eu assinaria, enfim, tal. E aí descobri isso. E então eu parei com a ideia, e das conversas, a nossa ideia seria fazer algo nesse sentido, de você criar uma história por trás dos produtos. E estamos ainda pensando nessa situação, de como fazer isso. Show. Parabéns pelo projeto. E quando estiver pronto, aí me manda no Instagram, que essas coisas de charcutaria eu gosto. Legal. Dali que quando tu puder vender fora da... Como é que é? Do Vale, né? Eu não lembro como é. Anvi. Show de bola. Beleza. Bom, se quiser falar, Fábio, um minutinho, 2 aí, acho que vale para contar a história um pouquinho. Vamos lá, então. Né? Sempre eu conto a história, mas vamos lá. Então, o nome do meu projeto chama Saber Mais. Ele é um projeto voltado para a área de educação. Esse projeto, ele surgiu de uma dor que eu senti dos professores, inclusive o professor Giovana, a gente já conversou bastante, está aqui também, pelo WhatsApp, né? Que é o quê? A preparação de atividades gamificadas para os adultos. Hoje, o que acontece? O professor quer usar uma plataforma gamificada e precisa criar a sua própria atividade. A nossa ideia é o quê? Pegar o plano de aula do professor, subir ele para a plataforma, a inteligência artificial vai ler esse plano de aula do professor e vai sugerir atividades gamificadas baseadas no plano de aula do professor. E aí ele vai seguir algumas regras. Primeiro, o que fala na BNCC, e segundo, o que fala nos escritores do SAEB. Então, ele vai criar essa atividade baseada nisso. Nós estamos agora na fase de treinamento da inteligência artificial. Então, que é a nossa grande dor hoje é conseguir treinar a inteligência. Ela já está lendo o plano de aula, mas ela está sugerindo as atividades de forma correta. Então, a gente está nessa fase agora do projeto. Entendi. E você tem hoje alguém que atue com inteligência artificial no teu projeto? Como é que vocês estão? Sim, eu tenho hoje um analista que é especialista em inteligência artificial, né, e um programador. Show, cara. Pô, parabéns, cara. Isso aí, olha, parece cada dia mais difícil tirar a atenção das crianças para prestarem atenção no conteúdo, né? Até dos adultos, às vezes é difícil, né? Eu tenho certeza que 42 pessoas deve ter umas 25 que estão no celular. Então, olha, gamificar uma atividade pode ser uma alternativa muito interessante. Jorge, vamos lá. 2 minutinhos, pitch aí, pitch de elevador. Tá no mudo aí, não sei se tu ia contar teu projeto. Jorge? Bom. O projeto Jorge é uma geladeira inteligente também. Bem interessante. Já está na fase da prototipação, e inclusive ela está exposta lá no Centro de Inovação aqui de Jaraguá do Sul. Massa, bem bacana. Manda ele falar com o pessoal da Whirlpool lá. Já sai um exit do negócio, já vem. É verdade. Bom, eu até peço desculpa, eu estava falando antes para vocês e não sabia que minha tela não estava compartilhada. Eu fui mostrando ali algumas coisas, mas tudo bem, seguimos a partir daqui. Então,
Pessoal, eu sempre gosto, né? Sei que leva um tempinho aí, todo mundo falar, todo mundo contar a história, mas eu gosto, e tava anotando aqui que todo mundo falou, né? Porque sempre é bom utilizar exemplos, né? Então fica até mais fácil de entender, pra vocês verem aí nos próprios, os próprios colegas da turma, né? Conforme a gente vai trocando essa ideia. Então, vamos lá, eu perguntei aqui quem que está na fase de prototipação, né? A gente veio de tudo um pouco, claro, o pessoal contando um pouco do seu projeto, mas eu quero começar um pouco antes de ir resolvendo esses problemas, digamos assim, da prototipação, o que é prototipar, o que é MVP, o que é validar, né? Queria começar falando um pouco sobre isso aqui, né? Então, o que deveria ser um protótipo, né? O que deveria ser um protótipo? Deveria ser simplesmente tirar a tua ideia da cabeça. Então, muitas vezes, né, a gente ouve o pessoal falando, meu aplicativo, né, e isso muitas vezes não deveria ser o protótipo. O protótipo é você conseguir demonstrar para o cliente uma simulação do produto. Então, assim, não precisa, eu até usei o exemplo do cavalinho aqui, né, um protótipo, ele tem que ser esse cavalinho aqui, ó. Você consegue ver que é um cavalo, ele não está pronto, mas é um exemplo de um desenho, né? É um esboço, é uma simulação, né? Então, baixíssimo custo. Levei aqui 2 minutos para fazer esse desenho do cavalo. Foi muito rápido, né? Não precisei nada mais do que uma folha e uma caneta e já consigo perguntar para o cliente assim: olha, tu queria um cavalo de lado ou de frente? Né? Você queria com alguém montado no cavalo ou não? Né? Então, isso são coletas de feedback que a gente consegue ter de um protótipo, que é o principal objetivo, né? Para você conseguir direcionar a dor. A startup, ela não tem que resolver todos os problemas do mundo, ela tem que resolver uma dor em específico de um determinado persona. Então, o próprio seu Jorge ali falou, olha, eu já mapeei 2 personas que a gente está resolvendo o problema. Então, é sempre voltado nesse sentido, né? Custo baixo, rápido, e para fazer colheita de feedback, né? Daí o empreendedor faz o quê? O empreendedor, o que ele acha que é um protótipo, né? Então, primeiro que ele nem lembra que ele precisa de um protótipo. Muitas vezes, quando a pessoa que tem um interesse em montar alguma coisa, alguma empresa, ou até mesmo criar um aplicativo, porque ela viu que teria uma ideia interessante, ela já vai lá e já começa por essa ideia, né? Já pensa que ela tem que ter um programador, que já tem que ir para esse lado, né? Estou falando, por exemplo, de um aplicativo. E ainda, quando tu pergunta para ela assim, tá, por que você não está testando? Por que você não tem nenhum protótipo rodando? Ela te responde, meu aplicativo ainda não está pronto. Eu já mentorei, como eu disse, mais de 30 pessoas, e olha, acho que umas 20, pelo menos, devem ter me dito essa frase já, quando a gente começou a mentoria. Então, esse é um grande problema, né? Porque a gente fica aí na expectativa da tecnologia, mas a tecnologia, 90% das vezes, ela é só um meio de automatizar um problema que o cliente já consegue resolver. Ele só não tem de uma forma automatizada, né? Então, vou usar o exemplo do Fábio. Hoje dá para fazer uma automatização, uma gamificação numa sala de aula, só que não de forma automatizada, né? O que ele precisa testar? Precisa testar a gamificação, né? Então, ele está ali nesse processo, fazendo esse outro processo de automatizar a geração de atividades gamificadas. Legal? Então, e aí entra a outra frase característica, né, que a gente sempre escuta quando o pessoal começa a montar aliás, quando o pessoal acha que tem que pular a fase de protótipo. Eu já sei tudo o que meu cliente precisa. Muitas vezes a pessoa ela é o próprio cliente, né, ela sentiu a dor no mercado que ela trabalhava, né, na função que ela exercia, etc., e ela acha que todo mundo tem a mesma dor que ela. Só que muitas vezes não é essa a realidade, né? Então, é para isso que serve o protótipo, para colher feedback, né? E aí, isso aqui é o cavalo que o empreendedor acha que ele tem que entregar, né? Mas o que ele consegue entregar é esse aqui, né? Então, não cura a dor do cliente. Por quê? Porque ele não viu o cliente, ele ficou lá às vezes, igual eu tive uma pessoa que eu mentorei, ela ficou lá desde 2019, criando um aplicativo, nunca colocou no mercado, agora que ele colocou no mercado, descobriu que ninguém queria. Por quê? Porque ele nunca perguntou para alguém que dor que a pessoa tinha. Não é só ele tinha aquela dor.
um produto sem pé nem cabeça, na maioria das vezes, então é bem nesse ponto, é uma coisa ali que está cheia de funcionalidade, que é só para o desenvolvedor utilizar, ou só para a pessoa que está criando utilizar, e o custo gigantesco, né? Então eu já vi gente aí colocando 80, 90, 100, 200 mil em aplicativo que ninguém vai usar. Isso é no mínimo triste, né? Porque a gente vê aí, às vezes, a economia de uma vida inteira de alguma pessoa acaba sendo gasta em algo que, infelizmente, acaba não tendo uma utilidade muito assertiva, né? Então, esse eu acho que é o que o empreendedor muitas vezes acaba entregando quando ele parte para essa dinâmica. Aí eu pesquisei, dei uma lida aqui nos livros que eu já tinha, e eu pensei assim, pô, o que a gente pode fazer então? Vamos montar uns princípios para um protótipo de sucesso. Acho que isso pode ser uma saída legal dessa nossa conversa hoje aqui, né? Então, primeiro de tudo, né? Prototipar não é fazer MVP. São coisas diferentes. É um passo antes, né? Então, o que é o protótipo? Como eu disse, tirar a ideia da sua cabeça. Tem esse primeiro... Eu sempre coloco nas palestras que eu dou, esse e-book aqui, ó, e acho que todo mundo deveria ler esse e-book. Todo mundo fala aí no Projeto Nascer, né? Vocês devem ter pegado algum mentor falando. Mas é um e-book chamado Sua Ideia Ainda Não Vale Nada. Ele é muito mais voltado para validação, mas como prototipar ainda está meio nesse mundo de validar, de testar, vale muito a pena dar uma lida nele, até para conseguir montar perguntas sobre o feedback que você quer colher com o teu protótipo. Então, vale com certeza dar uma passadinha. Eu coloquei um outro ponto aqui, né? Então, adote uma maneira simples, mas direta de apresentar sua ideia. Muitas vezes a gente tem na nossa cabeça um produto que ele é gigante, né? Vamos pegar um caso aqui e pensar da seguinte maneira. A Giovana, né? Projeto empreendedor. Meu Deus, quando a gente fala em montar um projeto de empreendedorismo numa escola, tem várias faces, como ela mesma comentou, né? Tem a parte de tecnologia, a parte de educação financeira, educação tributária, contabilidade, tudo, né? Às vezes, se a pessoa for empreender na cabecinha da criança ou do adolescente ali, ele quer empreender por um lado, que o que ele aprendeu na escola, às vezes, ali naquele projeto, não foi tão significativo. Ou, às vezes, foi, assim, a virada de chave na vida dele, né? Então, o que você precisa conseguir entender, desenvolver, melhor dizendo, uma maneira direta de testar esse produto, né? De uma maneira clara, uma maneira que você consiga demonstrar o que você está se propondo a resolver. Sempre pensem na dor. A dor sempre tem que ser a coisa mais clara na cabeça. Quando uma empresa, uma startup começa a não enxergar a dor que ela está resolvendo, simplesmente pode ter certeza que logo não vai mais existir, né? O nome protótipo não é por acaso, ou seja, ele vai dar ruim. Ele é feito para testar. Ele é feito para ser rápido e barato, exatamente para que ele não funcione e você consiga dizer aqui, não, peraí, essa folha aqui eu vou rasgar fora, pego mais 3 dias aqui e faço de volta, né? Agora, um aplicativo que você passou lá 6 meses desenvolvendo, a gente sabe que não é bem assim, né? Depois que isso aconteceu, não dá para jogar tudo fora e fazer do zero de volta. Então, é sempre voltado nesse contexto, né? O protótipo tem esse nome exatamente para que ele possa ser testado, para que ele possa ser descartado, né? Você não vê protótipos de carro da Volkswagen ou da Chevrolet andando por aí. Eles foram descartados, eles eram um teste, né? Protótipo é propósito. Então, esse último ponto, eu acho que é o mais importante desse slide aqui, que é o seguinte. Quando você, como eu disse, né? Quando você está montando uma startup, ou você está resolvendo um problema, ou você não encontrou o problema que você vai resolver. Porque se você não resolve problema nenhum, esquece. Você está ali perdendo o teu tempo, você vai fazer outra coisa, porque você não está fazendo nada. Então, uma startup ela tem que resolver um problema. Vocês não tiveram ainda, eu imagino, oficina de pitch, né? Mas o pitch ele começa pelo problema. O primeiro slide é problema, solução, né? Primeiro é problema, depois a solução. Então,
sempre você tem que ter um propósito de resolução de alguma coisa. Então, meu protótipo, ele tem o propósito de testar, né, vou pegar o exemplo aqui do Eliseu, né, com a parte de charcutaria, sempre difícil falar as palavras, poxa, ele vai fazer um teste lá, né, de copa suína, que ele falou que não fez ainda um teste. Poxa, ele vai fazer uma linha de produção de copa, se ele nunca testou? Não, ele vai fazer vai testar, vai ver se ficou legal aquela embalagem, vai ver se ficou legal aquele jeito que ele ofertou, e se não deu certo, ele pega aquela uma e joga fora e tá tudo certo, né? Então, é o propósito de resolução daquele problema, é o propósito de entrega daquele produto, certo? Pensar com a cabeça do cliente, né? Então, isso que eu falei antes, a sua dor nem sempre representa a do seu cliente. Então, quando a gente vem do mercado, que a gente está resolvendo algum problema, muitas vezes a dor que a gente está tentando resolver é algo que só a gente tem. E isso é muito normal, mas muito mesmo. Então, vamos supor, né? Pegar eu vou falando os exemplos aqui, pessoal, mas não leve para o coração, tá? É só para citar algumas aqui. Vou pegar o exemplo do Fábio, né? Gamificação de atividades de volta. Vamos supor que a gente morasse aqui num país com uma grande, né, com toda uma infraestrutura nas escolas e tudo mais, e as crianças nem ligassem para a gamificação, que é algo que fosse trivial, como qualquer uma das outras atividades que ela já tem durante o período escolar, e aquilo ali não fizesse diferença. Mas daí o Fábio está dando aula numa escola lá, num local meio remoto, que não chega a todo o desenvolvimento que ele precisa, e na escola dele fez total sentido. Nossa, foi um negócio revolucionário. Mas era só na escola dele. Então, isso é um ponto bem interessante, né? Então, a dor tem que ser sempre ouvida do cliente. Você tem que ouvir, você tem que entrar na cabeça e pensar assim, putz, as personas ali que o seu Jorge falou, né? Por que a gente define personas? Para que a gente consiga, de alguma maneira, pensar com a cabeça do cliente. Então é a Joana, de 28 anos, né, que é estudante. Poxa, se a Joana, que é estudante de 28 anos, eu preciso tentar me colocar no local de uma pessoa de 28 anos estudante. Não pensar com a minha cabeça de 40, às vezes, 35, etc., que está lá com 2 filhos, trabalhando o dia inteiro. É outra persona, né? Então, por isso que tem que ser essa questão do entrar na cabeça e pensar como cliente, né? Criar métricas, né? Então, isso é um outro ponto extremamente importante. Você vai lá, monta teu protótipo, né? Cria o teu exemplo ali, faz uns testes com os clientes, daí chega para o cliente e fala assim, e aí, gostou? E o cliente diz, gostei. E acabou. Esse é teu feedback. Não disse nada. Ao mesmo tempo que ele pode ter gostado sei lá, do estilo que aquilo foi apresentado, da cor, ele pode ter odiado outra coisa que não significou tanto para ele naquele momento, mas como você não perguntou, ele não te respondeu, né? Então, isso é um ponto extremamente importante. Criem métricas, definam o que vocês querem medir no protótipo. Quero medir a velocidade que a inteligência artificial do Fábio vai gerar a gamificação baseado no que foi do planejamento que foram feitos os professores. Legal? Quero testar isso. Não, quero testar, enfim, qualquer outra coisa que seja metrificável. Se não é metrificável, não deveria ser testado, porque não adianta você não conseguir entender o que o cliente está querendo te dizer e comparar com os outros, certo? Mas, algo bem importante que às vezes está nas entrelinhas, é essa última parte aqui, ó. Escute o cliente, né? Então, quando você vai lá fazer uma pergunta para ele, assim, ó, você apresentou o protótipo para o cliente, você chegou lá com o teu caderninho, vou medir aqui para ti, vamos fazer um questionário do Google Forms aqui que eu fiz para ti, e quero que tu me diga sim ou não. E aí o cliente te respondeu sim ou não em todas as perguntas, e tu pegou e foi embora. Tu não sentou ouvir ele um pouco mais. A gente é ser humano, né? A gente gosta de ser ouvido. Então, às vezes, se você sentar com um cliente meia hora e
ouvir o que ele tem para te contar, ele te fala tanta coisa nas entrelinhas, né, que é um papo que aqui, obviamente, eu não estou falando de metrificar nesse caso, né, eu estou distinguindo as coisas. Então, escutar o cliente, tentar entender o que tem nas entrelinhas do sim ou não dele. Às vezes aquilo é mais importante do que o próprio sim ou não. E o último, que é dolorido falar, mas é real, não se apaixone pela sua solução. Aceite sugestões e críticas, principalmente críticas. A tua solução, se ela é perfeita, se você já lançou um protótipo lindo, que funciona e que está rodando a 1000 maravilhas, provavelmente você demorou demais para lançar. Essa é a verdade. Tá? Então, assim, o protótipo não tem que ser bonito, ele é só para ser uma simulação, ele é para ser um exemplo do que o cliente vai usar no futuro. E, obviamente, você tem que deixar claro isso para o cliente. Olha, estou te entregando isso aqui porque é uma ideia que eu estou tendo, eu queria ver que você usasse, que você me explicasse, me desse um feedback, depois eu te fazer umas perguntas, quero que você, né, entenda um pouco aqui o que eu estou querendo propor como solução para determinado problema. Topa, né? E aí, deixa o cliente abrir e falar o que ele ia achar interessante daquele teu protótipo, daquele teu produto. Então, assim, né, pessoal, por isso que você não pode demorar demais para lançar uma solução, né, um protótipo que seja. Porque quando você demorou demais, você está tão apegado àqueles detalhezinhos que você ficou ali meses fazendo, que quando você lança, você percebe, meu Deus, não tem nada a ver com o que o cliente queria com aquilo ali que eu acabei de fazer, eu não vou mudar. É só esse cara que pensa assim. Daí tu começa a se auto-sabotar, né? Começa a se auto-sabotar, e dizer que não, que o cliente que não está entendendo a tua solução, quando na verdade você é que não está resolvendo a dor dele direito, certo? Então, isso é claro, né? Então, por isso que o protótipo tem que ser uma fase do projeto. Por isso que ele tem que existir. Para que você não se apaixone pelo produto final, ou até mesmo pelo MVP que você está desenvolvendo. Certo? Seja rápido e divulgue seu protótipo. Né? Então, a gente escuta, às vezes, aquelas pessoas falando assim, não, isso aqui eu não posso te falar porque tu vai copiar. Quem nunca, né? Quem nunca já ouviu falar isso? E o cara começa a falar assim, que ele vai fazer um aplicativo que leva pessoas de carro para um lado para o outro. Ele fala, ué, mas tu vai fazer o Uber? É, tipo Uber. Né? Então, já diz a primeira frase aqui, de ideias tem um balde cheio, né? Um balde cheio de ideias a gente tem sempre. Agora, um produto que foi executado, que foi testado, que teve um protótipo, uma prototipação bem feita, um MVP bem feito, um modelo de negócio, né? É muito mais difícil, é outra história. Então, assim, às vezes para a pessoa ali que você está compartilhando a tua ideia, né, e te dá uma opinião, ou te dá um feedback, não tem problema, compartilhem suas ideias, né? Com certeza tem alguém fazendo algo exatamente ou muito parecido com o que vocês estão fazendo em algum lugar do mundo, né? Isso é fato. Não, da forma que o mundo é hoje, é incrível, assim, né? Eu já peguei várias, aquela frase clássica, né? Você está numa banca de pitch, aí a pessoa chega lá e diz, o meu produto não tem nenhum igual no mundo. Aí você pesquisa o nome da solução dela em inglês, aparece uma empresa listada na Bolsa de Valores que faz exatamente o que ela faz. Então, às vezes não é bem assim, né? Então, a execução é muito importante, né? Então, executar o que você tem de ideia é o que faz o teu produto ser bom, ser ruim, existir, né? Essa outra fase também eu deixei aqui porque eu acho que é bem importante, porque o fracasso do protótipo, ele é inerente, ou seja, ele é feito para falhar, ele é feito para dar errado, né? Volta naquilo que eu falei antes ali. Então, sempre pensem dessa maneira como algo que não é para se apegar, né? Vão ter críticas, vai ser algo que vai ser feio, vai ser algo que não vai ser 100% funcional, né? Mas vai ser algo que tu vai estar mostrando para alguém, vai estar testando e vai estar recebendo um feedback, que é o que você precisa, né? Como eu disse, protótipo é propósito, é disso, né? Propósito de testar. E por último, que é o mais importante, do meu ponto de vista, seja criativo. Não espere, pelo amor de Deus, né? Tô aqui, já falei umas 50 vezes, mas vou repetir, não esperem
que vocês contratem um desenvolvedor para fazer o produto de vocês na fase de prototipação, óbvio, né? Depois, se você já passou disso, já está fazendo outra coisa, aí sim, né? Não estou julgando esse ponto, mas não esperem apenas para testar o que um desenvolvedor vá lá, produza teu software, te entregue, né? Ou pegar o caso do Eliseu, né? Imagina o Eliseu se ele não fosse uma pessoa que trabalha fazendo charcutaria. Aí ele ia esperar uma pessoa produzir para ele, aí depois ele ia ver se gostou ou não, ele ia dizer, não, peraí, esse aqui não gostei. E o cara ia fazer de volta, daí ia voltar, daí ia ficar nesse vai e vem. Então, seja criativo, né? Por exemplo, vamos supor ali o caso do seu Jorge, né? Então, uma plataforma para criação de site. Poxa, será que é a única forma de criar, de criar não, de testar o protótipo de uma plataforma de criação de site é só uma que existe, né? Não tem outras formas de fazer testes? Então, às vezes você bater nessa tecla de ser criativo no protótipo, 2 ou 3 horas num dia, vai te poupar semanas de trabalho no MVP. Porque aí que é a grande questão. Quando você faz um protótipo bem feito, você entendeu as dores do teu cliente, você ouviu o que teu cliente quer. E a gente faz um produto para o cliente, né? Então, para resolver os problemas do cliente. Então, quando você é criativo, ou seja, fez algo rápido, porque conseguiu entregar um valor de uma forma mais rápida para o cliente, automaticamente ele vai te dar um feedback melhor. Quando você for construir o teu MVP, né, ou até mesmo começar a construir o teu próprio produto, você já vai estar com uma base de dados ali muito mais interessante e uma certeza muito maior do que aquilo que o cliente fez. E até que eu sempre falo seu protótipo, tá? Mas não é um protótipo. Você pode fazer quantos quiser. Então, assim, se o primeiro ficou mais ou menos e o cliente te deu um feedback e você voltou com outro protótipo para reapresentar para ele, tá tudo certo. Né? A ideia é justamente essa, é que você vá modelando aos poucos, até que você chegue num momento e diga, opa, peraí, aqui já temos uma estrutura legal, acho que dá para ir para um próximo passo, que seria talvez uma construção de um MVP, começar a programar, começar a comprar uma máquina aí, não sei como é que chama, Eliseu, para fazer charcutaria, né? Então, enfim, acho que é sempre indo por essas dinâmicas, né? De ser rápido, de ser criativo e de ouvir. Isso é a grande dinâmica da prototipação. E aí, eu trouxe alguns exemplos que é para deixar mais claro do que água o que é uma prototipação. Tem um bem clássico, que é esse aqui. Não sei se vocês já viram. É uma empresa que existia aqui no Brasil antigamente, chamada Easy Taxi. Eles faziam exatamente o que o Uber faz e tal. Mas o cara que criou isso aqui, ele fez um formulário, e no formulário tinha o nome, o e-mail, o endereço de partida, o endereço de destino e a cor da camisa. E acabou. E aí você clicava aqui em pedir um táxi, o que acontecia? Isso aqui caía lá numa lista, não lembro como é que é a história já vi o fundador contando essa história dele, mas caía numa lista lá, ele tinha o telefone de vários pontos de táxi, mapeados ali na região onde ele estava distribuindo acho que eram placas que ele colocava nas paredes, se eu não me engano, com QR Code, alguma coisa assim, não lembro muito bem como é que era a dinâmica. E isso era um formulário só, não tinha aplicativo, não tinha nada, né? E ainda ele avançou bastante, porque ele talvez não precisasse nem ter feito um formulário, né? E aí ele ligava para os pontos de táxi e falava, tem tal pessoa que está com tal camisa na rua tal, quer ir para tal lugar, só ir lá, né? Então, isso que é o interessante. Ele conseguiu testar essa dinâmica de uma forma simples, criativa, muito criativa. Eu tenho um amigo aqui de Floripa, que hoje ele é dono de uma empresa chamada Armo, que trabalha com gestão de feedback. O que é gestão de feedback? E essa história eu vi acontecer, então não... Essa aqui pode ser até mentira, essa do Easy Taxi, né? Mas que eu não conheço o fundador, mas essa outra eu vi acontecer, então eu posso afirmar. Ele fazia gestão de feedback. Então ele pegava e colhia os feedbacks para hotéis naquele momento que ele estava testando. Então, feedback de Google, de Facebook, de TripAdvisor, dessas plataformas, né, que você pode fazer reserva ou fazer algum comentário.
e demonstrava para o dono do hotel, ou para o gestor ali, gerente, um dashboard mostrando como que estava a gestão de feedback do hotel, se estava positiva, negativa, quais eram os comentários que ele tinha que responder, né? Então, pensa, você é dono de um hotel, você tem lá, às vezes, 10 plataformas para você responder tudo em um único local, sem precisar fazer login em todas elas, né? Ele fez isso. E o que ele fazia? De noite, ele entrava em todas as plataformas, Google, Facebook, TripAdvisor e tudo mais, copiava todos os comentários, jogava numa planilha, essa planilha preenchia lá um sistema de dados do Google Dashboards que ele criou, nada demais, assim, na época, meu Deus, você olha para aquilo, não acredita que alguém pagava por aquele negócio. E ele dizia assim, ó, tá aqui tuas perguntas, responda. E era uma planilha do Excel, a pessoa respondia na planilha e ele pegava aqueles dados e colocava nas plataformas manualmente. Então, olha que interessante. Eu não tenho certeza, mas ele faturou mais de 1 milhão, só dessa maneira, tá? Ele faturava mais de 1 milhão na época, só com planilha de Excel, sem a necessidade de ter uma automatização por baixo dos panos. Então, isso é que é o máximo, né? O meu ponto de vista, assim, a parte mais interessante. Você conseguir cobrar, você conseguir realmente validar, né? Algo que você não programou absolutamente nada, não engessou com tecnologia aquilo, né? E por último, para deixar aqui um vídeo também de exemplo, eu vou demonstrar para vocês um videozinho aqui agora. Não sei se vai dar para ouvir o som, mas se não der, tudo bem. Só o vídeo já vai ser legal. Se isso aqui não é um dos melhores exemplos de MVP que eu já vi, não tenho o que dizer, né? Como mostrar que uma vaga está disponível ou não? Coloca um balão cheio nessa vaga e se ele não estiver aparecendo é porque ela não está disponível. E aí hoje a gente tem o que nos shoppings, né? A gente tem aí, por exemplo, aquelas luzinhas, não sei se vocês já viram nos shoppings, né? Tem uma luzinha no teto que quando o carro está estacionado ela está vermelha, quando não está ela está verde. Então, olha que interessante, que criativo, né? Eu acho que isso é o principal, o criativo por trás disso. Poxa, claro que o balão não vai ficar ali para sempre, né? Ele vai esvaziar, ele vai furar, etc. Mas foi uma forma que eles pensaram, enfim, isso aqui lá na Coreia, que eles conseguiram imaginar ali para resolver um problema em particular no estacionamento que isso aqui foi implementado, né? Então, beleza. Protótipo feito. O que eu faço? Fiz várias vezes esse vai e vem que você falou ali de falar com o cliente, testar, não sei muito bem se estou no protótipo ainda, se já estou em MVP. Meu Deus, o que está acontecendo? Então, protótipo, como eu disse, né? Prototipe até chegar no seu MVP. Quando você estiver num nível de maturidade que você já tirou determinadas dúvidas que você teve no teu negócio, óbvio que você não vai esclarecer todas as dúvidas, né? Senão a solução estaria 100% resolvida, né? As dúvidas elas vão evoluindo conforme o negócio vai crescendo, vão se tornando outros problemas, outras necessidades, né? Para resolver ainda mais e dar uma solução um pouco mais completa para o cliente. Eu trouxe aqui eu gosto sempre de deixar uma dica de algum livro, alguma coisa nas palestras. Então, esse livro aqui, The Lean Startups, do Eric Ries, né? Varia aí das startupeiros, que a gente chama assim, pessoal que já fundou alguma startup acaba lendo esse livro, porque é bem legal. Ele basicamente demonstra essa metodologia de sprint, né? Então, ciclo de feedback, que é isso que eu acabei de falar para vocês a palestra inteira, né? Então,
tenho a ideia, vou construir, vou medir, vou colher dados, vou aprender e vou aplicar novamente em novas ideias. Então, enquanto esse ciclo acontecer no teu negócio, pode ter 100% de certeza que o teu negócio está vivo, que você está validando coisas, que você está evoluindo a tua empresa. Né? Independente do tamanho da empresa, isso continua acontecendo numa espiral maior ou menor. Né? Então, o pessoal de Jaraguá aí, né, na VEG, por exemplo, poxa, para construir um motor, para fazer alguma coisa gigante às vezes, né? Com certeza existem micro-rotinas dentro de construir, medir, aprender, construir, medir, aprender, né? Enfim, por último, pessoal, para já ir indo para o encerramento aqui do bate-papo, eu deixei uma frase, né? Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um protótipo vale mais que 1000 reuniões. E isso é extremamente interessante, assim, depois que você já montou um negócio, que você já cresceu com algum negócio, você percebe que a quantidade de reuniões que você vai precisar fazer se você não fizer um protótipo bem feito, ou até mesmo de encontros que você conseguiria resolver num processo muito mais rápido se você tivesse prototipado, né? É absurdo. Então, quem já está com o produto pronto, claro, não dá mais para prototipar, mas dá para prototipar coisas novas nesse produto. Né? Então, às vezes você pode estar tentando lançar uma funcionalidade nova, você não precisa fazê-la 100% na sua solução, se for um aplicativo, ou se for um novo tipo de alimento ali do Eliseu, né, etc. Às vezes tu pode fazer uma coisa um pouco mais enxuta, né, algo um pouco mais voltado realmente para resolver aquele problema e para mostrar para o cliente o que você está tentando resolver. Né? Então, às vezes, em 2, 3 conversas que você faz com o cliente, você já tem totalmente esclarecido que aquilo que você estava fazendo não vai dar em lugar nenhum. Ou melhor ainda, ele te diz assim, não, cara, isso daí é melhor que a solução que você me entregou inteira até agora. Né? Então, poxa, aí já tem até um novo produto. Mas, enfim, pessoal, por hoje é isso aí. Eu, antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todo mundo e pôde ficar aqui. O papo foi um pouquinho curto, né? Mas eu estou aqui aberto a perguntas, a sugestões, a ideias. E é isso. Vi que tem alguém com mão levantada já. O Jorge, eu acho que ele só esqueceu de baixar, e o Fábio, em algum momento, tinha levantado, aí depois ele desistiu. Não, tá lá. Na verdade, eu tinha levantado porque... não tinha visto, Fábio, perdão. Estava com uma tela aberta uma coisa e na outra apresentação. Não, sem problema. Por exemplo, eu, para validar, eu usei uma planilha de Excel, um celular com um aplicativo de realidade aumentada e o Mentimeter para usar algo online. Foi aí que eu validei a ideia, dessa forma. Mas né, cara, assim, eu acho que isso é o que mais importa no final das contas, é você conseguir medir, tirar feedbacks do teu cliente sem necessariamente ter passado ali, imagina, 3 anos, às vezes, fazendo uma solução, né, nem acontece, pessoal aí, às vezes, meses, trancado no quarto, tentando criar um negócio, né, então, isso eu acho que é o que mais importa. E isso mostrou para nós que estava muito diferente da nossa ideia inicial. Assim, é mesmo? Inicial, a gente mudou ela radicalmente. Olha só, cara, que interessante. Da validação. Coisa linda. Isso aqui é interessante, isso aqui não é, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, peraí, então vamos ajustar esse negócio aqui. Então, quanto tempo vocês teriam perdido, né? É verdade. Suelen? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A palestra me fez ver que eu estava justamente colocando o aplicativo, né, na frente de desenvolver um protótipo. Vou contar um pouquinho sobre o nosso projeto. Pois não. Nosso projeto é desenvolver, né, um aplicativo que vai fazer a conexão entre o tutor de um animal de estimação, um pet, e entre o prestador de serviço. E o transporte também. Né? Então, por exemplo, às vezes tu tá viajando e hoje, né, é muito comum tu ver pet em qualquer lugar, né? Uhum. É no shopping, por exemplo, eu estava viajando esse final de semana e vários, né, tutores de animais viajando com seus pets. E se esse pet fica doente?
né, na tua cidade, tu tem a tua rede de apoio, tu tem provavelmente o teu veterinário, tu tem o teu pet shop, mas e quando tu tá viajando, né, o que tu faz se teu cachorro adoece? Então, justamente esse aplicativo é para esses momentos, né, onde ele vai buscar a geolocalização tua, vai procurar o pet mais próximo, vai procurar, sei lá, onde tu precisa fazer um exame, onde tu precisa de um adestrador, onde tu precisa de um hotel para o teu animalzinho. Então, eu fico pensando, como que eu vou prototipar isso sem ter um aplicativo? Então, essa é a minha maior dificuldade, sabe? De Como fazer que essa você faria conexão. isso hoje sem um aplicativo? Google. Hoje, né, existem, na verdade, 2 aplicativos que fazem isso, mas não ofertam todos esses produtos, todos esses serviços. Mas, por exemplo, no meu caso, né, como que surgiu essa ideia? O meu cachorro ficou doente no dia 24 de dezembro. E aí foi aquela correria para conseguir um profissional que atendesse ele, né? Nossa, Então, realmente, e hoje a única forma que tu consegue buscar esses profissionais é dando um Google para os que estão formalizados, digamos assim, porque quantas pessoas que trabalham, têm seu MEI, que trabalham em casa, fazendo banho-tosa, fazendo, né, alguns serviços pets, mas que tu não encontra também, né? Pode ser que sim, na frente da minha casa, do lado da minha casa, tem uma pessoa que faça esse tipo de serviço, né? com certeza. Passeador, né? Tantos serviços que hoje tem para esse universo pet, né? Não, com certeza. Eu acho que assim, que eu faria se eu fosse você, né? Eu meio que me basearia um pouco nessa ideia que eu mostrei ali, por exemplo, do pessoal da Easy Taxi, né? Algo que não necessariamente seja um aplicativo, algo que você precise despender tempo, dinheiro e tudo mais para validar. Às vezes, uma validação que poderia ser com grupos de Facebook ou grupos de WhatsApp, básica com alguns conhecidos ou até umas pessoas meio aleatórias que você conseguir encontrar, mas o principal problema da tua plataforma, e aí isso eu te digo não para te desmotivar, mas pensando no tipo de modelo de negócio que você tem. O teu negócio, o tipo marketplace que a gente chama, né, que é esse tipo de negócio que você tem muitos de um lado, muitos de outro e um intermediário no meio que seria você, é um negócio que é o do ovo da galinha. Né? Por que é o do ovo da galinha? Você tem que correr mais atrás primeiro de pessoas interessadas, né, para colocar para dentro da tua plataforma para usarem o teu serviço, ou mais atrás de médicos, adestradores, né, veterinários, etc. O que vem primeiro? Né? Como que você faz essa balança dessa conta? Então, já considera isso como um ponto importante para o teu protótipo, pode ser uma frustração inicial. Você vai encontrar, às vezes, muitas pessoas interessadas na tua plataforma, mas, às vezes, vai ter pouquíssimas pessoas na região onde aquelas pessoas estão, né? Pessoas, eu digo, profissionais, né? Vai ter poucos profissionais naquela região. Então, acho que isso é um ponto bem crítico, né? E importante para você até validar. Por exemplo, será que esse tipo de solução funciona em cidades com menos de 100 mil habitantes? Chutando aqui, né? Porque é muito, às vezes é uma cidade muito grande, e tem, assim, no quesito território, mas tem poucos profissionais e poucas pessoas que moram naquela cidade. Então, para você fazer o match das duas, porque você não vai levar um cachorro para passear, por exemplo, do outro lado da cidade, né? Ou tem um adestrador que está, né, muito distante. Então, esse match, às vezes, tem que ser numa cidade que tem mais pessoas. Então, enfim, algumas ideias para te tentar, enfim, validar em cenários diferentes. Entendi. Muito obrigada. Imagina. Eu gostaria de fazer uma contribuição para a Suelen. Bora lá, seu Jorge. Você é de que cidade, Suelen? Blumenau. Como? Blumenau. Blumenau. Eu estou em Jaraguá do Sul. Eu tenho uma plataforma já há 2 anos aqui na cidade, onde, se você quiser testar a sua ideia dentro dessa minha plataforma, eu poderia disponibilizar para você, tá? Show. Eu já tenho uma funcionalidade voltada para esse segmento, só que é uma coisa que eu não me dedico muito nesse segmento. Eu tenho outros segmentos que são
mais relevante para mim. Mas eu fiz uma pesquisa muito grande, séria, nesse mercado seu, né, de pet, e sei que aqui em Jaraguá ele é muito forte. Tá? Ele é muito forte aqui em Jaraguá. Eu tenho um cliente que é distribuidor de produtos de pet shop para gromers, né? E é um mercado muito promissor. Tá? O que você está pensando em organizar é uma coisa que eu já tinha pensado há algum tempo atrás, coloquei, inclusive, dentro da minha plataforma. Hoje, digita lá e você já consegue encontrar algumas coisas, mas eu não resolvi me dedicar. Então, eu poderia disponibilizar isso para você testar a sua ideia. De repente, pode ser o início sem precisar você fazer investimento. Legal, legal. Muito bom. Olha aí. Com o senhor no particular, então, para a gente alinhar melhor. Ok. Muito obrigada. Essa é a parte mais legal de falar o pessoal contar um pouco da história um para o outro aí. Com certeza. Já sai uma startup aí, mais uma. Boa, que legal. Bom, Elis, quiser falar alguma coisa aí, que está com a mão levantada? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Só um minutinho, que tá muito barulho onde é que eu tô. Tranquilo. Bom, eita, Mas temos um problema. não tá dando para ouvir o barulho, tá? Se você tá... Não dá, só dá para ouvir a Agora voz. eu saí de onde é que eu tô. Tá. Eita, agora temos um problema. Encontramos um concorrente. Porque eu sou a Elisa, eu tenho 2 projetos para incubado na TXM. Tenho o Outschool e tenho o Pet Meets. Onde o Pet Meets tem quase o mesmo propósito que o da Suelen. A gente tem mais outras funções, várias áreas para trabalhar, mas seria quase a mesma coisa que o da Suelen, porque o nosso app também ele vai ser voltado para ter essas funções. E... Não é um concorrente, tá? É uma sócia. Pense dessa maneira. Pode ser. A gente pode pensar assim também. A gente tem, mas só que a gente vai fazer voltado para ONGs também, para trabalhar junto com outras partes que a gente também sentiu dificuldade, né? Principalmente aqui onde a gente mora, a gente tem bastante acessibilidade a isso. Então, seria uma das nossas principais, uma das nossas mais, tipo assim, uma das nossas principais caras, assim, vamos dizer, né? Para onde a gente faria voltado no segmento do mercado. Porque que a gente já vem fazendo. A gente queria fazer isso para otimizar o tempo, assim como ali, por exemplo, a Sueli citou, né, que sente essa dificuldade, essa necessidade, a gente também se colocou bastante já no lugar do cliente, que no caso é o usuário final, e em que tipo de situações ele pode ser útil para otimizar o tempo dele e a qualidade de vida dele, que é uma das coisas que a gente mais faz, que a gente mais deseja como consumidor final, né? A gente gosta de otimizar tempo, gosta de praticidade, então essa seria a nossa deixa voltada. Uhum. Pessoal, assim, vocês que estão no mercado de pet, né, é um mercado novíssimo no Brasil, mas uma coisa assim que não tem ninguém ainda, parece que tem muita gente, né, mas tá super novo. Para vocês terem uma ideia, uma das maiores empresas do Brasil que trabalha com isso é a Pets, que é até listado na Bolsa, né, e eles não têm 15% do share do mercado. Então, a maior empresa do Brasil, que se você comparar aí com, por exemplo, sei lá, vamos pegar o ramo de alimentação, chocolate, né? Cacau Show ou Brasil Cacau, né? O Copenhague, que é a mesma coisa das duas. Então, olha que interessante, né? É um outro nicho de mercado, né? Não tem nada a ver, mas se tu pegar ali a Pets ou a Cobase, essas empresas, elas não são nada do mercado de pets. Então, a Elis, Suelen aí, aproveitem ou façam uma soma de esforços, né? Ou se forem competir, com toda certeza tem muito espaço para as duas crescerem, né? É um mercado muito novo, tem muita oportunidade. E muita gente disposta a gastar
né, com pets e tudo mais, né? Então, isso é o que é o mais interessante no final das contas. Alexandre, boa noite. Tá no mudo aí, Alexandre. Acho que tá puxando outro microfone do teu computador. Enquanto o Alexandre arruma aí, alguém quer fazer algum comentário? Uma pergunta? Nesse mercado pet tem a TradeVet também, que eles estão... Hoje mesmo eu fiz uma postagem para eles, né, no Instagram. Então, eles estão batendo forte com produtos para agrônomos, para pet shop. Sim. Já lançaram para cavalo, na área de cosmética. Estão bastante envolvidos, está crescendo demais mesmo. Tem muita coisa, né? É muito amplo. Nossa. Mais alguém levantou a mão ali? O Alexandre, quer tentar abrir teu microfone? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Foi. Tava mutado aqui, tava puxando o outro. Vamos lá. O nosso projeto, ele se chama Cozinha. Basicamente é um coworking de cozinha. Na essência vai ser uma estrutura, né, onde os empreendedores possam produzir seus alimentos, tá? Mas bem por baixo dos panos aí vai ter todo um trabalho feito na expertise de marketing, de vendas, consultoria financeira, um apoio de nutricionistas, de engenheiros de alimentos. Por quê? Eu trabalho com consultoria de marketing e vendas, minha esposa consultoria financeira, e tivemos um terceiro negócio, que foi um negócio totalmente despretensioso, que foi a produção de farofa, uma farofa artesanal, gourmetizada, um negócio diferenciado. E, como eu falei, totalmente na brincadeira, né? Então, começamos a validar o produto. Costumo dizer que quando a gente pergunta para a mãe se o filho é bonito, sempre vai ser bonito, né? Então, quando pedíamos opinião de parentes e amigos, né, todo mundo já conhecia e sempre falava que era ok. Quando colocamos no mercado algumas amostras para realmente sentir, tivemos a grata surpresa de que realmente o produto era bom. Aí barramos num ponto que seria justamente a produção. Então pensamos, se tivesse cozinhas ociosas para nós sublocarmos a estrutura, quem sabe seria interessante. E aí não encontramos. Falei, se existisse um coworking de cozinhas, né, onde a gente possa locar, sei lá, por 2, 3 horas semanais aí, que às vezes é suficiente para atender a minha demanda, né, a minha necessidade. Pesquisamos e vimos que esse termo o Dark Kitchen, né, as cozinhas fantasmas. Ia te perguntar se era o mesmo conceito de uma Dark Kitchen. Na essência vai ser, por causa da estrutura. Só que, como eu falei, o propósito vai ser algo maior, dar todo o suporte para o empreendedor, porque aí barramos na questão de saber que informações procurar, com quem procurar para validação de embalagem, informação nutricional, e aí a gente, né, por não ter essa expertise com alimentos, a gente encontrou muita dificuldade, está encontrando ainda. Então, esse é o momento, sabe, formatar o projeto da melhor maneira possível, né, para ofertar isso para um público que, de repente, às vezes é a moça que faz o brigadeiro em casa, né, e ela quer se formalizar. Então, a gente vai oferecer uma estrutura como se fosse um endereço fiscal, né, fomentando o empreendedorismo, né, fomentando a formalização do negócio dessa empreendedora, e dando o suporte adequado para que ela não tenha que desistir de abrir o negócio, ou de formalizar o negócio dela, só por conta de uma burocracia de vigilância sanitária, parte fiscal e etc. Então essa é a essência do negócio. Muito legal, cara, muito legal. Eu vou trazer 2 provocações para ti, porque o meu produto também era de gastronomia antes, mas era voltado mais para gestão, né? E uma pergunta, né? Se tiver, por exemplo, uma contaminação na tua cozinha, a culpa é de quem? É tua, do pessoa que estava usando, da pessoa que usou antes? Como é que vocês... Ali é sempre um problema, né? Porque a ideia é oferecer realmente toda a estrutura, mas desde limpeza, orientação e tudo mais, só que a gente às vezes, né, sabe que esse tipo de coisa foge do nosso controle. Por mais que você oriente, está lidando com pessoas, né? Eu não posso... Eu vou exigir, a ideia é exigir alguns procedimentos, padrões, mas, enfim, ainda tem o fator humano ali que pode implicar. Te trago mais com um ponto de atenção, porque pode ser um negócio que pode quebrar teu negócio do dia para a noite, né, cara?
Então, mas poxa, a ideia é sensacional, assim, até restaurantes, por exemplo, que estão super, às vezes está cheio, não cabe mais cozinheiro lá dentro, e o cara só quer um espaço para final de semana, não precisa para muito mais que isso, né? No fim das contas, a gente percebe que ainda está na validação do projeto, né, realmente definindo o perfil de público ideal, mas eu já percebo lá na frente que talvez a cozinha, propriamente dito, a estrutura física, ela fica até em segundo plano, e talvez mais essa geração de networking, né, com todos os profissionais das áreas, e entrega de solução, né, uma consultoria especializada na necessidade daquele empreendedor. Acho que é isso que vai ser o chamariz da coisa no fim das contas. Aconselho se aproximar do pessoal da Abrazel, aqui de Floripa, não sei se aí também tem, eu acho que tem, né, deve ter núcleo espalhado por Santa Catarina toda, mas aqui de Floripa a gente tem como presidente hoje, inclusive aqui em Floripa tem a Fermento, que é uma incubadora de startups para áreas da gastronomia. É voltado para incubar startups dessa área. E o presidente hoje aqui, ele foi presidente da Abrazel Brasil. Então é um cara legal para te conectar e te trazer até uma né? Enfim. E outro ponto bem crítico, cara, é que o segmento de bares e restaurantes hoje é o mais inadimplente do Brasil, né? Então cobra os caras por dia isso, né? Tu vai ficar na mão. Não, já tá anotado. Boa, valeu pela dica. Cara, uma baita de um desafio, hein? Muito legal. Com certeza, obrigado. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa aí, pessoal? Como estamos? Show? Uma ideia ali para o Alexandre faz na base de contrato, termo de validação, porque aí, se caso alguma, como eu poderia chamar? Alguma negligência de quem estava fazendo a produção, ela assuma total responsabilidade, para quê? Porque não quebre para o teu lado, entende? Aí você tira o seu da reta. Então, acho que validar isso num contrato é interessante, porque qualquer coisa, se a pessoa for abrir processo judicial, você já vai, não, tá no contrato, que negligência, né, tem que ser ela que tem que assumir a responsabilidade disso. Eu não faço parte disso. Então, se colocar isso em posição, acredito que na hora que estava falando ali de como vai validar essa situação, que ele te queixou, eu falei, contrato, tudo em contrato, porque aí não tem como quebrar a corda pro teu lado, entende? Então, meio que você tira o seu da reta e a pessoa, ela assume a responsabilidade, porque quem cometeu foi ela, então ela que tem que arcar com as consequências do ato. Não foi um erro seu, você estava ali para orientar e tudo mais. Então, eu acho que o contrato vale muito e conta bastante na justiça isso. Só tem um detalhe que é a Anvisa, esqueci o nome do órgão competente agora para fazer essas validações no município. Não é a Anvisa, é outro nome. A vigilância sanitária, né? Isso, vigilância. Eles trabalham por endereço, né? Então, pelo local, né? Então, se o local, tipo, vamos supor, eu falei de um exemplo do claro. Então, esse é um exemplo aqui bem aleatório, mas é porque isso aconteceu com um cliente meu na época da empresa, e por isso que eu lembrei disso, tá? Mas, enfim, está atrelado muito ao endereço, né? Não necessariamente ao pessoa que está lá dentro. Eu vou fazer uma provocação aqui para o Alexandre. Posso? Por favor. Bora. Eu sou cozinheiro também, tá? Eu sou formado em culinária, né? Não atuo mais no mercado, mas administrei um buffet durante 15 anos. E essa questão de contaminação é uma coisa muito complexa, porque vamos supor que você cedeu, alugou a cozinha para uma pessoa que vai fazer docinhos, né? Docinhos. E logo em seguida vem uma pessoa que vai fazer marmita fit com saladas cruas. É um tipo de contaminação. Já a carne suína, bovina, é outro tipo de contaminação. Quando houver uma contaminação, descobrir quem foi o responsável pela contaminação vai ser tão complexo isso, entende?
que, não sei, eu acho a ideia fantástica, mas tem que pensar bem como operacionalizar isso. É um risco a se assumir, cara. É igual, por exemplo, assim, empresas que fazem aluguel, entre aspas, né, de motoboys, por exemplo. É um risco absurdo, né? Você assumir esse passivo que pode vir a acontecer, né? Mas enfim, é questão de fazer conta aí. E eu já vou dizer que o desafio maior nem é esse. O desafio maior é os outros 50% da estrutura, que a ideia é ofertar ainda um espaço com controle de glúten. E aí o buraco literalmente é mais embaixo. Então esse problema do seu Jorge aí, ó, vamos eliminar rapidinho, facinho. Agora o problema é o tal do glúten, aí que entra a contaminação cruzada e por aí vai. É verdade. Show, pessoal. Legal. Tem o Eliseu com a mão levantada, eu acho. Eliseu? Então, assim, ó, eu fui na vigilância sanitária e a nossa ideia era produzir charcutaria e produzir alho negro. Aí, porque a charcutaria aqui em Brusque, quem é responsável é o setor de desenvolvimento do município. E o alho negro seria a Cidasc. Aí, o que eles me passaram? Eu teria que ser em salas diferentes. Não poderia ser em salas iguais. Mas, assim, o que acontece? Me parece que o Angelone tem um espaço muito parecido com essa sua ideia, tá? É o Angelone de Balneário Camboriú, se eu não me engano, uma coisa assim. Eu sei que tem um mercado grande em Balneário Camboriú que tem essa ideia, porque até me passaram, por que você, enquanto não tem o teu espaço, até eu estava falando com minha esposa que é uma ideia que a gente poderia, no espaço deles, fazer o que a gente precisa, porque o nosso maior problema é fazer essa liberação. Então, assim, municipal, como eu comentei antes, municipal está sendo tranquilo, pelo que a gente tem conversado. O nosso maior problema é você conseguir o selo, o CIE, que é o estadual. E para a parte da charcutaria, por exemplo, o CIF é quase que impossível. Tem gente que parte para vender, digamos, câmera de miniaturação, essas coisas, porque é muito difícil você conseguir o CIF para esse segmento. Então, assim, vai ter essas situações, né? Vai conseguir talvez um municipal e não consegue ali é mais difícil de conseguir o estadual e o federal. Quando envolve o Ministério da Agricultura, o buraco também é mais embaixo, né? Sim. Desafios aí, cara, mas também se fizer dar certo isso aí, olha só a barreira de entrada, né? Então, ponto negativo que é um positivo. Show, pessoal. Acho que é isso. Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? De mãozinha levantada, não. Não, tá bem. Bom, antes de tudo, agradecer vocês aí por estarem até as 9 comigo. Também deixo aqui, né, o Odulir Júnior, deixar aqui no chat, quem quiser seguir em rede social, LinkedIn, de vez em quando eu posto algum conteúdo lá sobre empreendedorismo. Ultimamente estou postando mais comida do que conteúdo sobre empreendedorismo, mas às vezes sai alguma coisa. Tá bom? Obrigadão. Eu já mandei algumas solicitações de mentoria extra para ti lá no teu WhatsApp, daí tu avalia as sugestões de data e horário ali, e aí depois tu me passar. Combinado. Se tem mais alguém que tem pontos extras ali já, então já aproveitem também para ver se a gente consegue uma agendinha ali com ele. Muito obrigada, Júnior, pela noite, pelo bate-papo. Acho que foi muito rico, assim, porque realmente teve muitas trocas ali de informações, já rolou uns pedidos aqui de contato, né, das pessoas. Então, quando isso acontece é porque realmente foi muito produtiva a noite, né? Então, agradeço também você ter instigado, né, esse papo aqui que realmente rolou essas conexões, que é o intuito desses encontros também, né? Eu sempre digo que em evento, quando você vai numa palestra, a parte que menos interessa é o palestrante, o que mais interessa é tu conversar com as pessoas que estão lá. Então, é isso. A ideia de perguntar para todo mundo no início ali o que cada um faz, né? O que cada um está inventando, é realmente para a gente fazer essa troca, né? Vocês se conhecerem também, óbvio.
façam a prototipação, não pulem essa parte, pelo amor de Deus. Mas agradeço aí, pessoal. E, enfim, qualquer coisa, me mandem mensagem em redes sociais, aí falem com o pessoal do Nascer, fiquem bem à vontade. Tá bom? Obrigado. Boa noite para todo mundo. Nós que agradecemos. Tchau, galerinha. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, boa noite.